A paz do Senhor Jesus para todos. Gente, eu estou passando aqui rapidinho no canal Renovo da Palavra e nesta oportunidade eu gostaria de gravar este vídeo onde o nosso objetivo é derrubarmos mais um mito do preterismo radical. Porém, antes de eu anunciar qual é o mito, eu gostaria de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? E quem ainda não é inscrito no canal, se gostar do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho em todas. O irmão Gedilson fica muito agradecido. Vamos lá, vamos para o nosso vídeo. A sétima trombeta, registrada em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Ela já foi tocada? De acordo com o preterismo radical, o sétimo anjo já tocou sim a sua trombeta. Até porque, na compreensão do preterismo radical, todas as profecias já se cumpriram, estão lá no passado. Mas vamos lá. Vamos ver se esta questão apresentada pelo preterismo é verdadeira ou é mito. De acordo com o preterismo, o sétimo anjo já tocou a sua trombeta. Eu gostaria de ler para vocês o versículo base para a questão da sétima trombeta. Apocalipse capítulo 10, versículo 7 diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Em outras versões, não diz o segredo de Deus, e sim o mistério de Deus. Eu estou aqui com a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Pois bem, o versículo diz que nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus vai se cumprir. Os preteristas entendem que o sétimo anjo tocou a sua trombeta na época em que Paulo estava evangelizando os gentios, congregando os gentios para adentrarem no reino por meio da graça de Deus. Então, eles afirmam que em Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 6, ali Paulo está falando acerca do toque da sétima trombeta. Diz assim o texto: Por estas coisas eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. De acordo com o preterismo completo, preterismo radical, o sétimo anjo tocou a sua trombeta neste período de tempo aqui, quando a revelação do Evangelho, da graça, veio até o apóstolo Paulo, e por meio da pregação de Paulo, os gentios começaram a entrar no reino de Deus. Para ser mais amplo na questão da entrada dos gentios, isso começa até um pouco antes de Paulo, porque Pedro foi o primeiro apóstolo enviado até os gentios. Ele pregou na casa do centurião Cornélio. Então nós temos um longo
espaço de tempo da pregação do Evangelho da Graça, que em outros séculos, como diz Paulo aqui no versículo 5, não havia sido revelado a ninguém, e só naquele momento que Paulo escrevia, só na época ali do primeiro século, foi revelado então pelo Senhor Deus. Mas vamos lá, será que realmente Paulo está falando acerca do toque da sétima trombeta? Gente, de maneira nenhuma. Eu vou te apresentar duas razões que você mesmo vai analisar e vai perceber que não tem nenhuma relação o toque da sétima trombeta, Apocalipse 10, 7, com a pregação do Evangelho da Graça, apesar do Evangelho da Graça ser um dos mistérios de Deus, ou segredo de Deus, que foi revelado no primeiro século. A primeira razão pela qual Paulo não está tratando aqui acerca do toque da sétima trombeta é que no versículo 5, Efésios capítulo 3, versículo 5, Paulo fala que foi revelado esse mistério aos apóstolos e profetas. Quando Paulo fala sobre apóstolos e profetas, profetas aqui, gente, não são os profetas do Velho Testamento. Aqui são profetas do ministério cristão, inclusive eram sujeitos, eram submissos aos apóstolos, faziam parte do corpo de obreiro da igreja do primeiro século. Paulo aqui não está se referindo aos profetas veterotestamentários, como é o caso de Apocalipse 10, versículo 7, onde o texto vai nos falar acerca do toque da sétima trombeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O texto não fala de apóstolos, Apocalipse 10, versículo 7, e sim profetas, os servos de Deus. Neste caso aqui, sem nenhum medo de errar, Apocalipse 10, versículo 7, está se referindo a todos os profetas do Antigo Testamento, bem como Jesus de Nazaré. Aqui, gente, são os profetas que trataram do tempo do fim. O texto está nos informando que nos dias da voz do sétimo anjo, as profecias, tanto de Jesus de Nazaré, como também dos demais profetas veterotestamentários, elas vão vir à tona, vão vir a público, vão se cumprir. Aqui trata da consumação. Nada tem a ver com o evangelismo, do evangelho da graça direcionado aos gentios, como está em Efésios capítulo 3. Então esse daí é o primeiro motivo pelo qual não há relação da sétima trombeta com o capítulo 3 de Efésios. A segunda razão, para o nosso vídeo não ficar muito longo, que não existe nenhuma relação desse texto com o ministério de Paulo aos gentios, é que existe uma quantidade de dias. Eu vou ler mais uma vez para vocês, Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, ou mistério, como anunciou aos profetas seus servos. Existe uma quantidade de dias. O anjo vai começar o toque, e durante essa quantidade de dias, os profetas estarão se cumprindo. Cabe ao preterismo radical anunciar ou passar para o seu público durante quantos dias o anjo vai estar tocando a sua trombeta. Por quê? Porque se o toque da sétima trombeta
estiver relacionado com a revelação do Evangelho da Graça aos gentios, conforme eu já expliquei, desde Pedro, quando ele foi para a casa de Cornélio, até o ano 70, que é onde os intérpretes preteristas afirmam que aconteceu a consumação. Gente, ali o ministério seria de aproximadamente 40 anos. Já extrapolou e muito a quantidade de dias citados aqui no capítulo 10, versículo 7 do livro de Apocalipse. Então, resumindo e simplificando, o sétimo anjo já tocou a sua trombeta? Não, gente, de maneira nenhuma. A sétima trombeta, ela ainda vai ser tocada no futuro determinado por Deus. E lá no ministério de Paulo com o Evangelho da Graça, não tem nenhuma relação, absolutamente nenhuma relação, com os profetas veterotestamentários que estão aqui em Apocalipse 10, versículo 7. É mais um mito de cunho preterista que estamos derrubando aqui no canal O Renovo da Palavra. Se você gostou desse vídeo, ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, deixa o seu joinha, compartilhe com os seus contatos, tá ok? E se você gosta desse tema, preterismo e futurismo, eu vou subir agora no final da tela aqui mais 2 vídeos para você e fico muito agradecido por você estar aqui assistindo, participando do nosso trabalho. No mais, que Deus continue abençoando a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E como sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus.